aperte os cintos, porque nesse momento está decretado o início da palhinha da arca, que é a degustação daquilo que a gente vai falar lá na arca hoje, ok? Mais uma vez, quem foram os caras que levantaram os documentos comprometedores lá nos Estados Unidos das pessoas mais poderosas do planeta? Os dois caras são Jefinho Frankenstein e o Didinho, o rapper, ok? E a pergunta que fica é: Jefinho e Didinho eram amigos do presidente Donald? Sim ou não? Diz aí pra mim, tá? Diz aí. O presidente Donald era amigo do Didinho? O presidente Donald era amigo do Jefinho? Ok? Meus amigos, eu vou colocar. Você vai falar: ah, eu sabia que o presidente Donald era amigo do Jefinho, mas não sabia que o presidente Donald era amigo do Didinho. Meus amigos, vou colocar um link de um vídeo para vocês com profundidade, várias fotos do presidente Donald com o Didinho. E o presidente. A foto não quer dizer muito. Às vezes você está numa festa e alguém quer tirar foto com você, beleza. Mas você vai ver no programa O Aprendiz, o presidente Donald, ele mesmo, dizendo: o Didinho é meu amigaço. E ele vira para a mulher e fala: você não acha que ele é gente boa? Ela fala: prefiro não falar nada, prefiro não opinar. É claro que ela já sabia que o cara não valia nada. Então, meus amigos, o presidente Donald era amigo do Jefinho e era amigo do Didinho, e esses eram os dois caras que levantaram documentos comprometedores sobre todo mundo, ok? E essa história, a gente tem um insight muito legal dessa história a partir do livro que eu peguei aqui na minha estante, que eu fui lá pegar a escada, que é o livro One Nation Under Blackmail, que é o livro da Whitney Webb, exatamente esse livrinho que eu seguro aqui na minha mão, tá? Eu vou dizer algo muito sério para vocês agora. Quem não leu esse livro não sabe nada do que está acontecendo no mundo hoje. Para você entender o conflito lá com os iranianos, sem você ler esse livro volume um e ler esse livro volume 2, você não vai saber nada do que está acontecendo. E eu deixo perguntar para vocês, você sabe quem é esse cara aqui no meio? Esse americano aqui? Esse cara aqui era amigaço do presidente Donald, ok? Esse cara que está no meio dessa história aqui é a chave para você entender como o presidente Donald pode estar debaixo aí de uma chantagem. Nesse livro, a Whitney Webb ela explora a interconexão entre o delito organizado, as agências de inteligência e as, preste atenção, operações de chantagem, com foco particular no Jefinho Frankenstein e nas suas conexões, tá? Então, sobre a questão do presidente Donald estar particularmente sendo chantageado para entrar no conflito lá com os iranianos, os dois livros, eles não apresentam evidências diretas e conclusivas de que o presidente Donald está debaixo de chantagem, mas aponta para associações do presidente Donald e contextos do presidente Donald que sugerem vulnerabilidade dele para essa agência de controle. Então, nesse momento, eu vou detalhar os pontos relevantes com base nas informações fornecidas por esses dois livros e nos resultados de busca que a gente conseguiu fazer, tá? Então, quais são as conexões do presidente Donald com essa rede de informações comprometedoras e de chantagens que estão sendo relacionadas neste livro? Esse cara que eu mostrei na foto aqui é ninguém menos do que Roy Cohn. Se você não sabe quem é Roy Cohn, tu tá foraço da história, beleza? Você tá por fora total. Roy Cohn, um advogado muito influente norte-americano, tinha laços com o pessoal dos delitos organizados e com operações de chantagem. E por incrível que pareça, esse cara, como a galera tá dizendo, o Roy Cohn, esse cara ele era o mentor político do presidente Donald. Esse cara, meus amigos, ele era associado a uma boate lá em Nova York chamada Estúdio 54. Nessa boate Estúdio 54, eles levavam os poderosos para lá, botavam os poderosos para fazer coisa errada e tiravam foto e filmavam tudo, ok? Então, Roy Cohn era o cara que organizava esse negócio de chantagear as pessoas e controlar as pessoas através de documentação comprometedora. Esse cara foi o mentor político do presidente Donald. Tem até um documentário sobre Roy Cohn, tá? O livro destaca que Roy Cohn, ele operava um negócio chamado banco de favores. O que é banco de favores? É, se você fizer o que eu estou pedindo,
eu não coloco as tuas fotos na mídia, tá? Então, Roy Cohn chamava isso de banco de favores, que envolvia políticos, envolvia pessoas do governo, figuras influentes, muitas vezes usando informações comprometedoras para exercer influência. Então, a proximidade do presidente Donald com esse cara, incluindo a presença do presidente Donald em várias festas lá no Estúdio 54, até na festa de aniversário do Roy Cohn no Estúdio 54 no ano de 1979, sugere que o presidente Donald estava inserido em círculos onde essas práticas de controle com informação comprometedora eram comuns, tá? Então, a relação do presidente Donald com Roy Cohn pode ter exposto o presidente Donald a informações comprometedoras. Além disso, a associação do presidente Donald com o Jefinho Frankenstein. O presidente Donald, nos livros de Whitney Webb, tá? One Nation Under Blackmail, volume 1 e volume 2, o presidente Donald é descrito como tendo uma relação próxima com o Jefinho Frankenstein, que a gente sabe que é uma figura central nessas operações aí de chantagem com documentos comprometedores utilizados pelas redes de inteligência. Os livros mencionam que o presidente Donald e o Jefinho Frankenstein tinham laços sociais e o livro menciona, inclusive, que o presidente Donald adquiriu um iate do Adnan Khashoggi, vendido pelo sultão de Brunei em 1988, que anteriormente era usado em atividades potencialmente ligadas à chantagem. Ou seja, o presidente Donald comprou um iate que era o iate onde os caras levavam as pessoas poderosas para fazer certas festinhas, e nessas festinhas eles tiravam foto e filmavam tudo e falavam para os caras: agora você está na minha mão, porque se você não fizer o que eu estou mandando, eu boto essas imagens na boca do povo, ok? Então, meus amigos, além disso, existem conexões do presidente Donald também com as redes de inteligência. Os livros argumentam que o Jefinho Frankenstein era um agente do sistema de inteligência, possivelmente para a inteligência lá da Terra Prometida, ok? Entendeu agora? Então, o Jefinho Frankenstein trabalhava para o pessoal da inteligência da Terra Prometida e tinha laços com figuras como Leslie Wexner, que deu ao Jefinho Frankenstein amplo controle sobre seus ativos. Ou seja, quem fez o Jefinho Frankenstein ficar ricaço? Leslie Wexner era um cara ricão que trabalhava ajudando o pessoal da Terra Prometida e o pessoal lá o pessoal que ficou amassado depois, beleza? Eu estou falando em códigos aqui para você poder entender a seriedade desse assunto que a gente está tratando hoje. Se o Jefinho Frankenstein trabalhava com o pessoal lá do amassado, o amassado pode forçar o presidente Donald a partir para um conflito para ajudá-los, ok? Essa é a tese, tá? Então, o presidente Donald, por exemplo, ele é citado como estando conectado a essas redes por meios de eventos organizados em 1983 no Hotel Grand Hyatt, num projeto que o presidente Donald tinha com a família Pritzker, que tinha muitos laços com os delitos organizados. Tá? O pessoal da máfia organizada lá de Nova York, o presidente Donald andava com essa galera. Essas conexões sugerem que o presidente Donald operava em meio a esse grupo que usava documentação comprometedora e era uma ferramenta usada para controlar figuras públicas, ok? Então, quais seriam as vulnerabilidades potenciais do presidente Donald nesse caso? Declarações do presidente Donald, o presidente Donald já fez declarações sobre isso, sobre o negócio de chantagem. Em 2024, ele argumentou numa postagem na sua rede social Truth Social que a falta de imunidade presidencial poderia tornar presidentes suscetíveis a chantagens, admitindo implicitamente que ele mesmo poderia ser vulnerável a essas táticas, ok? Então o presidente Donald já falou sobre isso e reclamou disso em 2024. Além disso, os livros da Whitney Webb apontam que figuras públicas como o presidente Donald, que cultivavam uma imagem de outsider ou de reformista, muitas vezes estavam envolvidos nas mesmas redes de maracutaias que os outros políticos que ele criticava. Dessa forma, a exposição do presidente Donald a escândalos, como o ambiente caótico da Casa Branca durante seu governo, com relatos de uso de substâncias controladas e comportamento errático, poderia criar oportunidades para chantagens, ok? Então, meus amigos, nós temos aqui um motivo para a gente ficar preocupado com essa história. Falar, eu acho que o presidente Donald não é que ele recebeu informação nova sobre os iranianos. Talvez ele esteja sendo controlado por essa galera.
tá? Então, meus amigos, a gente sabe, quem conhece um pouquinho de história ou quem acompanha o meu canal ou quem é aluno da Arca sabe que essa mesma galera do amassado já muitas vezes controlou outros presidentes e botou vários outros presidentes na furada. Por quê? Presidentes que não quiseram atender às ordens deles, tá? Então, existe uma história do presidente Bill Clinton, e eu não estou falando do charuto, nem da estagiária da Casa Branca, mas, meus amigos, nós temos uma história muito estranha do Jonathan Pollard, ok? Quem é o Jonathan Pollard? Jonathan Pollard é um ex-analista de inteligência naval dos Estados Unidos que foi condenado à prisão perpétua em 1987 por fornecer informações privilegiadas para o amassado, passando milhares para eles milhares de documentos secretos. E a sua libertação tornou-se uma causa célebre lá na Terra Prometida, com sucessivos primeiros ministros, incluindo pressionando pela sua soltura. Segundo algumas fontes, durante as negociações de paz no Oriente Médio, especialmente nas conversas do Y Plantation em 98 e em Camp David em 2000, o então primeiro-ministro lá de Tel Aviv, o Bibi, né, e em menor medida também o Ehud Barak, que foi primeiro-ministro de 99 a 2001, teriam tentado usar informações comprometedoras sobre Clinton para pressionar pela libertação do espião Pollard. Um livro de 2014, que é o Clinton Inc., do Daniel Halper, sugere que o pessoal do amassado tinha gravações de conversas telefônicas picantes entre o Clinton e a Chupinski, supostamente obtidas pelo amassado, e essas gravações teriam sido usadas para alavancar a negociação da soltura do Pollard durante as negociações norte-americanas. O autor Gordon Thomas, em Gideon's Spies, de 1999, alega que o amassado tinha cerca de 30 horas de gravações de telefonemas picantes entre o Clinton e a Chupinski, obtidas por meio de escutas telefônicas na casa dela. Ele sugere também que o pessoal do amassado usou essas gravações para proteger um suposto agente duplo na Casa Branca, codinome Mega, ou para pressionar os Estados Unidos, ok? Então, meus amigos, por aqui você vê como é que o pessoal do amassado, quando alguém não quer ir para um conflito junto com eles, às vezes eles usam essas táticas, às vezes eles usam essas técnicas. Então, a partir dessa ideia, a gente já começa a entender como o presidente Donald, teoricamente, poderia estar debaixo dessa encrenca toda, beleza? Então, a outra questão é: o presidente Donald tinha contato com o Didinho? Aí que tá a grande coisa, tá? Didinho fazia esse serviço? Fazia esse serviço também. Talvez Didinho também ajudasse o amassado a fazer esse serviço. Presidente Donald tinha conexão com o Didinho? Já passei o vídeo para vocês e agora vou lembrar alguns detalhes. Presidente Donald, entre 1990 e 2000, nessa década, eles eram figuras proeminentes de Nova York, frequentavam os mesmos círculos sociais da elite, foram fotografados juntos em vários eventos de alto perfil, como o US Open de 97, a festa de aniversário do Didinho de 98, presidente Donald estava na festa de aniversário do Didinho em 98, a estreia do filme Tower Heist em 2011 e Gala Art for Life em 2005 no Resort Mar-a-Lago do presidente Donald, tá? O Jefinho Frankenstein frequentava muito o resort do presidente Donald de Mar-a-Lago e o Didinho também. Em 1998, o presidente Donald foi um dos convidados da festa de 29 anos do Didinho, onde ele se referiu a ele como lendário Didinho, num convite em vídeo, tá? Um artigo da Vibe de 99 descreveu o presidente Donald como uma ponte entre a velha riqueza e a nova riqueza do hip hop representada pelo Didinho. Didinho, por sua vez, elogiou o presidente Donald em várias ocasiões. Numa entrevista de 2015 para o Washington Post, ele disse: "O Donald é meu amigo e ele trabalha muito duro." Didinho também menciona o presidente Donald na sua música de 2006, We Gonna Make It, comparando a sua riqueza à do Donald, a de Bill Gates e a do Bloomberg, tá? Várias interações públicas e é claro que depois a relação deles deu uma esfriada em 2016, mas até então eles eram amigaços, ok? Então, meus amigos, será que o presidente Donald acabou se comprometendo com o seu envolvimento com o Didinho e com o Jefinho? Essas são perguntas que a gente está fazendo. Agora, preste muita atenção. Às vezes, não é apenas o documento comprometedor que faz o cara ir para o conflito. É também um evento cisne escuro. Então, hoje,
nós estamos tendo vários alertas de ofensivas de bandeira falsa, principalmente nos Estados Unidos, ok? Pode ser também que o que vai realmente levar o presidente Donald e os Estados Unidos a entrarem nesse conflito não será apenas documentos comprometedores, mas serão também eventos cisne escuro, como aquele caso horrível que aconteceu em Nova York no ano de 2001, mais precisamente no dia 11 do mês 9 de 2001. Aquilo ali fez os Estados Unidos e a população americana apoiarem o presidente da época, o George Bush, a partir por uma briga com o Oriente Médio. Muitos analistas de inteligência estão dizendo que estão chegando várias ofensivas nesse sentido, tá? Estão falando sobre uma ofensiva cibernética que pode derrubar o sistema nos Estados Unidos, estão falando sobre ofensivas contra embarcações norte-americanas lá no contexto do Oriente, estão falando sobre vários perigos de ofensivas contra, inclusive, cidades americanas. A gente está falando de Nova York e principalmente Washington, ok? Então, meus amigos, nós estamos diante de um cenário altamente preocupante. Você sabe aquela galera a galera dos os rapazes anônimos? Você já ouviu falar naqueles rapazes que dizem que são anônimos? Já viu isso? Esses rapazes anônimos, meus amigos, soltaram um vídeo agora falando que os Estados Unidos estão debaixo de um enorme perigo de acontecer uma ofensiva dentro do território americano que pode eliminar várias pessoas. Tô colocando o link aí dos rapazes anônimos aí para você assistir com calma depois. A gente não sabe se o vídeo é real, se o vídeo é de confiança, mas eles estão falando nesse vídeo aí que está preparado uma ofensiva contra os americanos. Além disso, o ex-diretor da CIA, o Mike Pompeo, disse que pode haver um evento muito estranho acontecendo nos Estados Unidos, dizendo que os iranianos têm um ótimo programa cibernético que pode derrubar a internet e a eletricidade global e que o sistema de defesa já plantou várias células dormentes no mundo inteiro, incluindo nos Estados Unidos. O ex-diretor da CIA, Mike Pompeo, que claro que tem acesso a informações privilegiadas, acabou de falar isso. Então, meus amigos, obrigado aí o CRC. Ontem Mosca compartilhou teste na mídia, né? A gente só não sabe se o teste é dele mesmo, né? Vai que é de outra pessoa, né? A gente não sabe. Então, amigos, prestem muita atenção. A gente está diante de uma situação em que o presidente Donald e os Estados Unidos parecem estar sendo forçados a entrarem nesse conflito. Além dos documentos comprometedores, tem sempre essas ofensivas que acontecem. Então, meus amigos, a ideia. Obrigado aí, Juliano César Mesadre, né? Que ele tá falando aí que. Perguntando se eu sou o anticristo, fazendo a brincadeira, né? Então, muito obrigado aí, Juliano. O cara é piadista, né? Tava fazendo as brincadeiras ali. Então, meus amigos, prestem atenção. Os Estados Unidos estão sendo arrastados para esse conflito. Não apenas, talvez, por informações comprometedoras que estão fazendo chantagem com os líderes americanos, obrigando esses caras a entrarem nesse conflito, mas está todo mundo falando que pode acontecer algo nos Estados Unidos. A grande pergunta que a gente precisa fazer agora são perguntas vitais, são perguntas importantes. Por quê? A gente precisa entender que existe um perigo gigante hoje para quem mora nos Estados Unidos, para quem está indo morar nos Estados Unidos e para quem tem parente nos Estados Unidos, ok? A grande pergunta é: se acontecer uma ofensiva dessa em território americano, quais seriam as consequências? Qual o cenário mais provável? Como um cidadão morando nos Estados Unidos pode se proteger? E como um cidadão no Brasil pode se proteger? Porque, meus amigos, se nós tivermos uma ofensiva dessa acontecendo nos Estados Unidos, vai mudar tudo nos Estados Unidos, vai mudar tudo no Oriente e vai mudar tudo no Brasil também, ok? Então, meus amigos, nós temos muitos especialistas dizendo as datas em que provavelmente isso irá acontecer. Existem algumas informações de inteligência que já estão falando onde pode acontecer esse evento e quando pode acontecer esse evento. É uma data próxima e é um local que tem muito brasileiro. Vamos fazer o seguinte, então. Lá na Arca agora, eu vou falar para você a data próxima em que estão prevendo que essa ofensiva pode acontecer contra o território norte-americano e o local onde eles estão dizendo que isso pode acontecer e, mais importante de tudo, o que fazer para se preparar. Beleza? Meus amigos, repito, se você é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos e se você tem parente nos Estados Unidos, você precisa assistir essa aula hoje. Agora, se você também mora no Brasil e sabe que
um ato como esse nos Estados Unidos, uma ofensiva como essa nos Estados Unidos, vai mudar o cenário no mundo inteiro, principalmente com o aumento do petróleo, aumento do diesel, aumento da gasolina, aumento dos produtos, aumento das demissões, talvez, aumento das empresas falindo. Como a gente se prepara para isso? Meus amigos, eu vou explicar isso tudo para vocês agora. Qual é a data em que vai acontecer esse evento de bandeira falsa, segundo os especialistas? Qual é o local onde vai acontecer e o que haverá de consequência para isso e como se proteger? Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos e se você tem parente nos Estados Unidos, essa aula é para você. Venha estudar comigo na Arca agora, porque agora na Arca eu vou te explicar tudo isso com base em pesquisas profundas que eu tenho feito. Assinar a Arca é muito fácil, inclusive porque hoje eu estou garantindo para vocês R$ 198,50 de desconto. Então, clica no link que está aqui no chat, que está fixo no topo do chat. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É o primeiro link aqui embaixo, no primeiro comentário fixo aqui no vídeo. Você assina a Arca. Assinando a Arca, você vai pagar a anuidade com 24% de desconto. Faça o pagamento da anuidade à vista. Você vai ter R$ 198,50 de desconto. Para quem está no Instagram, o link está aí na descrição do meu perfil. Para quem está na internet, é só você visitar daniellopes.com.br/arca. Vem estudar comigo hoje, porque hoje é o dia em que eu vou revelar para vocês. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem para os Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos, você precisa saber essas informações que eu vou trazer agora. Além disso, se você está no Brasil e não quer ser pego de surpresa por esse caos aí que pode acontecer, também clica aqui e vem estudar comigo, porque eu vou te ensinar não apenas como se proteger, mas como ganhar dinheiro nessa situação, tá? Thaís Gumiero está dizendo que na Arca é só aprendizado, gratidão. Muito obrigado a todo mundo que já é aluno da Arca. Tem muita gente aí no chat que é aluno da Arca explicando como é que é lá dentro, tá? Então, meus amigos, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom e venham estudar comigo na Arca agora, porque hoje eu vou apresentar a melhor informação. Ó, Sofia Golfeto falando, bora pra Arca, aula maravilhosa, professora Heide, valeu Daniel, muito obrigado a todos aí, sou muito obrigado por fazer parte da Arca, disse a Karine Metzenbacher, onde aprendemos, compartilhamos e navegamos juntos rumo a um caminho de luz e transformação, não só espiritual, mas mental. A Arca me transformou. Pedro Paulo falando, bora pra Arca, lá é bênção, muito obrigado, tá, pessoal? Meus amigos, vamos lá pra Arca agora. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Para quem está na Arca, eu vou te explicar agora o que pode acontecer, quando e como você vai se proteger. Um abraço, galera. Vamos lá para a Arca agora. Hoje é o dia. Assinatura à vista, 24% de desconto, R$ 198,50. Descontaço. Vem estudar comigo hoje. Um abraço, galera. Valeu. Deus abençoe a todos. Vamos lá para a Arca.